Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Assim nos diz a palavra de Deus: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordece o boi quando ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Ou certamente estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Nós semeamos entre vós verdades espirituais. Seria pedir muito recolhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos, e não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois para mim é imposta a obrigação de proclamar, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se vivesse sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Não sabeis vós que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso, isso para obter uma coroa
que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo. Que a tua palavra desperte o nosso coração, que a tua palavra avive a nossa mente, prepare os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Que a tua palavra nos capacite, que a tua palavra nos forneça as armas necessárias da nossa fé, para que possamos levar o evangelho a todas as pessoas. Pai, eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor, uma vez mais, vai surpreender o nosso coração com a porção poderosa da tua palavra. Senhor, que o teu povo preste atenção à exposição das Escrituras. Nós não queremos gritos, nós não queremos emocionalismo, nós não queremos arrepios, nós queremos o poder do teu Espírito sobre nós nessa tarde. Nós queremos a atuação do teu Espírito sobre nós nessa tarde. Nós queremos o derramar do teu Espírito sobre nós nessa tarde. Nós queremos a demonstração de graça sobre nós do teu Espírito nessa tarde. Fala conosco, Pai, e fica conosco em nome de Jesus. E o povo de Deus confirma dizendo: amém. Tome o assento, permaneça com a sua Bíblia aberta. Em seguida você pode então dar a melhor salva de palmas ao nosso Deus. Missões, a prioridade da igreja. Essa é a temática desse culto. E o capítulo que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo deixando essa prioridade de maneira destacada, de maneira visível, de maneira bem explicada diante dos nossos olhos. Antes de tudo, é importante pontuar algumas coisas concernentes a esse capítulo. Primeiro, é importante perceber que quase todo o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele foi construído em formas de perguntas. Aqui, o apóstolo Paulo apresenta mais de 10 perguntas, e todas essas perguntas são perguntas retóricas. Ele está fazendo uma defesa, conforme o verso 3. E para fazer a sua defesa, ele usa as perguntas para se defender da melhor maneira possível. Outra coisa importante para se perceber nesse capítulo é que nós temos aqui pelo menos 3 divisões principais. Na primeira, o apóstolo vai defender a liberdade e o direito dos apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo vai apresentar a sua visão e a sua missão como apóstolo de Deus e como enviado de Deus. E em terceiro lugar, ele vai então usar uma ilustração, falando que esse enviado de Deus, esse apóstolo de Deus, esse mensageiro de Deus, esse missionário de Deus, é na verdade um verdadeiro atleta de Cristo. Outra coisa importante de se notar nesse capítulo, é que nesse capítulo o apóstolo Paulo, ele vai apresentar 2 argumentos principais. O primeiro é que todo apóstolo verdadeiro deve ou deveria ser alguém sustentado pela igreja. Então, o primeiro argumento que ele usa é que ele, como apóstolo, deveria receber suporte financeiro da igreja. O segundo argumento que ele usa é que se o apóstolo quiser, ele pode espontaneamente falando abrir mão do direito de receber o suporte financeiro da igreja. Então, recapitulando, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros missionários de Deus, eles podem e devem ser sustentados pela igreja. Mas em segundo lugar, esse mesmo apóstolo, ele pode, se quiser, de livre e espontânea vontade, abrir mão do suporte financeiro da igreja. Tendo dito isso,
É importante dizer que Paulo é exemplo de Jesus Cristo, sempre enfrentou críticas à sua pessoa e ministério. Alguns proclamavam que Paulo não tinha méritos para ser considerado um apóstolo, mas Paulo justifica seu chamado e ministério por meio de duas grandes evidências. Primeiro, ele era apóstolo, por quê? Porque viu o Senhor Jesus. Segunda evidência, ele era apóstolo por causa do fruto do seu ministério. E quando você olha o verso 2, você vai perceber, se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza eu sou para vós, porquanto sois fruto e o selo do meu apostolado no Senhor. O que é que Paulo quer dizer com isso? A grande prova de que eu sou verdadeiramente apóstolo é as almas que eu estou ganhando para o reino dos céus. A grande marca que verdadeiramente eu sou um missionário é que eu estou conseguindo levar o maior número possível de pessoas aos pés de Cristo. Outra coisa importante de ser destacado aqui é que nesse capítulo, como eu já falei anteriormente, o apóstolo Paulo está apresentando a sua defesa. E diante da sua defesa, Paulo tinha o desejo que a igreja entendesse algumas coisas. Primeiro, Paulo queria que a igreja entendesse que todo ministro de Deus tem o direito de comer e beber. Segundo, Paulo queria que a igreja entendesse que todo ministro de Deus tem o direito de ser acompanhado de uma irmã crente, fiel a Deus, de uma esposa. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também queria que a igreja entendesse que todo ministro de Deus tem o desejo de optar por não trabalhar, secularmente falando, para servir integralmente a obra de Deus e viver exclusivamente para a obra de Deus. E diante desses pontos que Paulo está situando aqui, ele vai citar alguns amparos. Ou seja, Paulo não está lançando palavras ao vento, mas ele argumenta, e ao mesmo tempo que ele argumenta, ele também apresenta colunas, ele também apresenta pilares para sustentar o seu argumento. E o primeiro pilar que Paulo vai apresentar, que garantia que ele recebesse todos estes direitos, é que ele era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo diz no verso 1, não sou eu apóstolo do Senhor Jesus? Não vi eu a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Então Paulo merecia ser atendido. Paulo merecia todo esse suporte, até porque ele era verdadeiramente um apóstolo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo vai citar a experiência humana. E que experiência humana é essa? Ele usa exemplos do cotidiano para dizer que assim como as pessoas que não eram ímpias eram sustentadas, o ministro de Deus também deveria ser sustentado. E quando você olha, por exemplo, aí o verso 7, ele vai utilizar pelo menos 3 figuras. Primeira figura que ele utiliza é a figura de um soldado. Segunda figura que ele utiliza é a figura de um agricultor. E a terceira figura que ele utiliza é a figura de um pastor. Então Paulo usa essas 3 figuras para dizer o seguinte: um soldado, quando vai à guerra, é sustentado pelo seu país. Um agricultor, quando planta, tem o direito de usufruir do fruto que plantou. E o pastor, quando cuida das ovelhas, ele tem o direito de beber do leite que é produzido por aquele rebanho. Então o ministro de Deus tem o direito de ser assistido, sustentado e alimentado pela igreja que ele está se dedicando, pela igreja que ele está pastoreando. Ao mesmo tempo que Paulo vai dizer que o ministro cristão é como um soldado, é como um agricultor e também é como um pastor, indiretamente ele está dizendo que a igreja é um grande exército de Deus, que a igreja é um grande campo de Deus e que a igreja é o grande rebanho de Deus. Outro amparo que Paulo vai utilizar para defender o direito que ele tinha era a lei do Antigo Testamento. Olha aí o verso 9, pois está escrito na lei de Moisés
que o boi não deve ser interrompido quando ele estiver se alimentando. Ou seja, até na lei os animais tinham direitos. Quanto mais os obreiros, quanto mais os missionários, quanto mais os evangelistas, quanto mais os dispenseiros, quanto mais aqueles que abriram mão de tudo para ganhar almas para o reino dos céus, para evangelizar pessoas e para proclamar as boas novas ao mundo inteiro. Mas em quarto lugar, Paulo vai usar também o amparo da prática do Antigo Testamento. E nós vamos ver isso aí no verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com aquilo que pertence ao templo, e os que servem diante do altar devem retirar o seu alimento do altar. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando do serviço do sacerdote. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando do serviço dos levitas. Os levitas trabalhavam no templo, os sacerdotes apresentavam sacrifícios, e eles tinham direito de ser sustentado pelo templo e se alimentar das ofertas oferecidas diante do altar de Deus. Assim também o ministro de Deus deveria ser sustentado. Mas em quinto lugar, o quinto amparo do apóstolo Paulo para sustentar o seu argumento é que o próprio Senhor Jesus disse que todo obreiro é digno do seu salário. Se não, vejamos o verso 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Aquele que gasta a sua vida na igreja, aquele que gasta a sua vida no ministério, aquele que gasta a sua vida em prol do resgate de almas e de vidas, ele deve viver do evangelho. E isso é tão importante porque hoje nós vemos pessoas que são chamadas, pessoas que são escolhidas, pessoas que foram vocacionadas, mas ele tem que fazer uma espécie de equilíbrio, ele tem que fazer uma espécie de aperreio humano. Ele divide a vida dele com atividades seculares, e muitas vezes Deus está o chamando para o trabalho integral da igreja. Muitas vezes ele precisa fazer uma espécie de equilíbrio, onde ele divide o seu tempo com o trabalho e também com a obra de Deus. É claro que nem todos foram chamados para o trabalho integral, mas existem pessoas que foram sim chamadas para servir a igreja, para trabalhar na igreja e para dedicar toda a sua vida em favor do reino de Deus. E para eles, Paulo está dizendo: assim disse o Senhor, que aqueles que anunciam o evangelho devem viver do evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo aqui, ele está em primeiro lugar provando o seu primeiro argumento, de que o ministro cristão, ele deve receber suporte financeiro da igreja. Mas o segundo direito é que, se de livre e espontânea vontade ele não quiser receber o suporte financeiro, ele pode tomar essa decisão. Então ele pode receber, ele deve receber, ele tem um amparo bíblico de ser sustentado pela igreja, mas se voluntariamente ele não quiser receber, ele tem esse direito. E foi isso que Paulo fez. Paulo foi sustentado por várias igrejas, mas pela igreja de Corinto, ele não recebeu amparo, ele não recebeu sustento, ele não recebeu salário, ele não recebeu um suporte financeiro. E por que Paulo não recebeu? Porque ele, de livre e espontânea vontade, ele não queria receber. E aqui eu quero pontuar pelo menos 3 motivos pelos quais o apóstolo Paulo abriu mão do direito de receber suporte financeiro da igreja. Primeiro motivo, por amor do evangelho. E Paulo vai dizer: eu tenho esse direito, mas eu abro mão desse direito para não colocar obstáculos, ou para não criar obstáculos ao progresso do evangelho. Então Paulo sabia que para alguns,
ou diante de alguns, ele poderia ser mal interpretado, ele poderia ser mal lido, ele poderia ser mal visto. Então ele abre mão para que o Evangelho, para que o progresso do Evangelho, para que o avanço do Evangelho não seja impedido, para que os críticos não venham dizer que ele faz a obra de Deus visando recompensas humanas e materiais. Então Paulo abre mão disso para não criar obstáculos. Ele queria que o Evangelho fosse pregado, ele queria que o Evangelho fosse propagado, ele queria que o Evangelho fosse anunciado, ele queria que o Evangelho alcançasse a todas as pessoas. Segundo motivo, é por amor aos pecadores. Primeiro, por amor ao Evangelho. Segundo, por amor aos pecadores. Quando você vê aí, a partir do versículo 20, você vai entender o que Paulo está dizendo. Tornei-me judeus para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me sem lei para aqueles que não viviam debaixo da lei. Tornei-me fracos para ganhar os fracos. O que é isso aqui? É o amor de Paulo pelos pecadores. O amor dele é tão grande que ele está disposto a abrir mão dos seus direitos apostólicos, para que ele não seja mal interpretado, para que ele não seja mal visto, que ele não seja mal lido pelas pessoas. Então ele abre mão por amor às almas. Então ele abre mão do seu suporte por amor dos pecadores, porque a sua missão, o seu objetivo, a sua finalidade não era ficar rico com o ministério. A sua finalidade era resgatar, era alcançar, era salvar o maior número possível de pecadores para o reino dos céus. Ele queria resgatar pecadores para Cristo. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo, ele abre mão do direito para então, aliás, por amor a si mesmo. Então, primeiro, por amor do Evangelho. Segundo, por amor aos pecadores. Terceiro, por amor a si mesmo. E ele vai falar sobre isso aí, a partir do verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. O verso 26, porquanto não corro como quem sem meta ou sem alvo, e não luto como que desferindo socos no ar. Olha o verso 27, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado por Deus. Então Paulo está abrindo mão desses direitos. Paulo toma a decisão de não receber suporte da igreja por amor ao Evangelho. E ele diz o seguinte: por causa do Evangelho. E talvez nessa tarde você está se perguntando, por que eu continuo nesse projeto? E a resposta é, por causa do Evangelho. Talvez você está se perguntando, por que eu enfrentei e suportei tantas provações, tantas críticas, tantas calúnias, tantas difamações nesse ano e não desisti? A resposta é, por causa do Evangelho. Talvez nessa tarde você está se perguntando, por que diante de tantos ataques, de tantas feridas e de tantos demônios contra mim, eu não desisti? E a resposta é, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que você venceu esse ano inteiro. É por isso que você fez inúmeras visitas. É por isso que você evangelizou tantas pessoas que até você perdeu a conta. É por isso que você discipulou tantos novos convertidos.
É por isso que você, como administrativo, fez tantos cadastros de novos membros. É por isso que você, como coordenador, não desistiu diante dos desafios. E a resposta é: por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa das boas novas do reino dos céus. O motivo é esse. E se nós esquecermos o motivo principal, nada do que você fizer terá sentido autêntico. Então seja um bom obreiro, seja um bom missionário, seja um bom evangelista, seja um bom membro, seja um bom levita, seja um bom visitante de almas, seja um bom pregador da palavra, mas não se esqueça do ponto principal. E o ponto principal é por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. Não é por causa de denominações. Não é por causa de ministérios humanos. Não é por causa de filosofias e liturgias humanas. É por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por amor ao Evangelho, por amor aos pecadores, por amor a si mesmo. Para terminar, eu quero considerar algumas coisas com vocês. E para isso eu preciso relembrar você: missões, a prioridade da igreja. Quando é que eu enxergo a missão como prioridade? A partir do entendimento. Tudo começa ou tudo muda quando você entende. É como um aluno que está na sala de aula aprendendo, ouvindo o professor, e o professor insiste em muitas coisas, mas enquanto ele não entender a matéria, ele não muda de vida, ele não muda de pensamento. Assim é também no sentido do reino dos céus. Assim também é no sentido de fazer missões e evangelizar pessoas. Tudo parte, meus irmãos e minhas irmãs, de uma conscientização missionária. Enquanto a sua mente não for modificada e não for alterada para executar a vontade de Deus, o coordenador pode se matar, chamar você, tudo que for, você não vai. O líder evangelista pode marcar inúmeras agendas, você não vai em nenhuma. O líder de visitas pode cansar de orar por você, você não vai sair de casa e nem do sofá da sua sala. Porque para fazer missões, tudo começa com uma conscientização missionária. Você primeiro precisa ter o seu entendimento esclarecido por Deus, aberto por Deus, elevado por Deus, para entender profundamente que missões é a prioridade da igreja, é a essência da igreja, é o motivo principal da existência da igreja. Missões, desejo de Deus, tarefa da igreja. Agora, a partir do momento em que você entende que a missão é prioridade, algumas coisas acontecem na sua vida. Em primeiro lugar, você abre mão dos seus direitos em favor do reino dos céus. Foi isso que Paulo fez. Ele abriu mão dos direitos, dos seus privilégios, das suas prerrogativas como homem de Deus, não para viver a sua vontade, mas para viver exclusivamente a vontade de Deus. Então, quando nós temos uma visão que a missão é a prioridade, nós abrimos mão dos nossos próprios direitos para cumprir os nossos deveres diante de Deus. Segundo lugar, quando eu entendo que a missão é prioridade, eu sinto o peso da responsabilidade. Diga comigo, eu sinto o peso da responsabilidade. Olha o verso de número 16. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim foi imposta a obrigação de proclamar, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. O que é isso? Paulo está sentindo o peso da responsabilidade.
Ele sabe que a missão é dele. Deus chamou ele para isso. Enquanto um cristão não sentir o peso da responsabilidade, ele não vai ter a missão como prioridade. Enquanto você não tiver a sua visão aberta por Deus, esclarecida por Deus, nós vamos enxergar apenas o nosso próprio umbigo, e não vamos valorizar e nos dedicar no serviço da obra de Deus. Mas quando a nossa visão é aberta, nós sentimos o peso da responsabilidade, e aí a gente declara como Paulo declarou: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não visitar pessoas, ai de mim se eu não formar novos discípulos, ai de mim se eu não visitar os enfermos, se eu não orar pelos doentes, ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus a todos os pecadores. Outra consideração importante: quando nós entendemos que a missão é a prioridade, nós utilizamos todos os recursos, toda a nossa energia, toda a nossa disposição e todos os métodos necessários para ganhar o maior número possível de pecadores para Deus. Olha o que Paulo vai dizer: diante dos judeus eu fui judeu, diante dos sem lei, me tornei como sem lei, ainda que não estivesse sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Diante dos fracos me tornei fraco para ganhar os fracos. E tudo isso faço por causa do evangelho, para ganhar, se possível, alguns. E aqui tem um detalhe: Paulo sabia que ele não ia conseguir ganhar todo mundo. Ele sabia que como pregador ele não ia conseguir ganhar todas as almas do mundo, mas ele diz o seguinte: para ganhar alguns, o maior número possível de pessoas. Então a questão é, não importa quanto você ganha, o que importa é que você ganhe alguém para Jesus. O que é inaceitável é ficar no zero. O que é inaceitável é ficar estagnado no tempo e não produzir nada para Deus, e não produzir nada para o reino dos céus, e não ganhar uma alma no ano inteiro. Durante 12 meses, 362 dias por ano, você não consegue apresentar nada para Deus. Você não conseguiu discipular ninguém, evangelizar ninguém. Paulo está dizendo: eu preciso ganhar o maior número possível de vidas para Deus. Não importa quantos eu vou ganhar, o que importa é que ganharei pecadores para o reino dos céus. Ganharei homens e mulheres para o reino de Deus. E eu preciso que você levante as mãos, porque esta palavra não é apenas uma palavra, mas é mais um despertamento de Deus para a nossa vida. E Deus está falando ao nosso coração, meu irmão, minha irmã, homem e mulher que está aqui nessa noite: ganhe o maior número possível de almas para Deus. Mas para isso a gente precisa lembrar de uma coisa: desistir jamais. Porque ganhar almas não é fácil, é um trabalho sofrido. Ninguém está falando de simplesmente ver alguém vindo na frente fazendo confissão de fé. Estou falando de ganhar almas de verdade e de levar o pecador ao batismo nas águas e de ver ele firme na igreja, na presença de Deus. Mas Paulo está dizendo: ganhe o maior número possível de almas para Deus. Obreiro de Deus, ganhe o maior número possível de almas para Deus. E aqui eu preciso relembrar algo muito importante.
tudo que nós fazemos na obra de Deus não é em vão. A sua doação, a sua contribuição, a sua generosidade, a sua cesta básica, o seu sapato, a sua roupa, ações sociais, tudo isso é importante. Mas no que diz respeito a ganhar almas, não substitua a pregação do Evangelho por outra coisa. Nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, nós podemos doar inúmeras cestas básicas, mas não esqueça, a gente ganha o Evangelho pregando a palavra. A gente ganha almas, não o Evangelho, a gente ganha almas pregando a palavra de Deus. A gente ganha pecadores evangelizando com as Escrituras, ensinando a lei, ensinando os preceitos, ensinando doutrina, ensinando palavra, ensinando todo o conselho de Deus. Para ganhar almas para Deus, tem que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, não desiste da palavra não, fica com a palavra. Fala para esse dirigente, para esse presbítero, para esse obreiro, para esse evangelista, faça o que você entender que é bom, mas não se esqueça da pregação genuína do Evangelho, do evangelismo pessoal de pessoas. Pregue a palavra. Em último lugar, quando nós entendemos que a missão é prioridade, nós não excluímos uma das maiores prioridades: cuidar da nossa própria vida espiritual. Porque a prioridade da missão não exclui o cuidado pessoal da vida espiritual de quem está evangelizando. E é exatamente aqui, irmão Natan, aonde a gente já viu várias e várias pessoas se perdendo. Ele quer desbaratar o inferno, ele quer expulsar demônios, ele quer curar enfermos, ele quer pregar a palavra, ele quer falar em grossolaia, ele quer profetizar, ele quer expulsar demônios, mas ele esquece de cuidar da própria vida espiritual dele diante de Deus. E Paulo vai dizer: eu sou um atleta de Cristo, e quando eu corro, eu não corro sem meta, eu tenho uma direção de Deus. E quando desfiro os socos no ar, eu não desfiro sem direção, eu tenho um objetivo principal. E olha aí o verso 27. E você como pregador devia gritar esse versículo aqui. Você como presbítero devia gritar esse versículo aqui. Você devia cantar esse versículo aqui comigo. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado por Deus. Quem tem a missão como prioridade, quem tem a missão como prioridade, não esquece da família com a desculpa de que está ganhando almas fora. Quem tem a missão como prioridade, não esquece do próprio casamento com a desculpa de que está resgatando pecadores na rua. Quem tem a missão como prioridade, faz primeiro o dever de casa. Faz primeiro a lição de casa. Esmurro o meu próprio corpo, faço dele meu escravo, porque na medida que eu me esforço para ganhar almas, eu não quero me perder não. Eu não vou para o inferno não. Quem lembra disso? Quantas vezes eu ouvi isso em pregações? Pregador pregava cheio do Espírito Santo, dizendo: eu estou ganhando almas, mas eu não serei perdido, eu não vou para o inferno. E pasmem vocês, o ministério muitas vezes pode cegar os nossos olhos. Não o ministério em si, mas as circunstâncias muitas vezes
pode fazer com que o ministro se esqueça de que o mais importante não é só o trabalho dele, mas é o instrumento. E o instrumento é ele mesmo. É como uma vez o meu pai me disse: você trabalha tanto, você se mata por essa empresa, você não dorme mais, você está tomando remédio até para dormir, que você sai da empresa, mas a empresa não sai da tua cabeça. Esquece, não se esquece de uma coisa. Eu disse: o que, pai? Quem faz o serviço é você. Você é o instrumento. No sentido espiritual é a mesma coisa. Você é o vaso de Deus. Você é o missionário de Deus. Você é o instrumento de Deus. Então, na medida que você ganha pessoas, não se perca no caminho. E aqui Paulo, ele está falando aquilo que você ouviu o ano inteiro no Eclésia. Aquilo que você recebeu em todos os discipulados e encontros. Vença o seu eu. Vença o seu orgulho. Vença esse sentimento de soberba que muitas vezes vai querer enganar a sua visão espiritual. Vença o seu eu. Eu não sei você, mas eu já entendi qual é o meu gigante. Teve gente que ainda não entendeu qual é o seu gigante, mas eu já entendi qual é o meu gigante, irmão Nilton. Teve gente que ainda não abriu os olhos para perceber qual é o seu maior inimigo, mas eu particularmente, eu já visualizei qual é o meu inimigo. Eu tenho que afogar o meu eu todos os dias. Eu tenho que matar esse eu todos os dias. Eu tenho que dizer que eu sou um escravo de Cristo todos os dias. Eu tenho que dizer que os títulos e as posições não é mais importante do que olhar para Deus e viver para Deus todos os dias. Fique de pé no seu lugar. Deus vai te usar muito nesse próximo ano que vai chegar. A obra de Deus vai continuar avançando, presbítero Manuel Antônio. Os evangelismos vão continuar avançando. Visitas, ações sociais, evangelismo pessoal vai continuar avançando. Deixa no ponto aí, Nilton, deixa no ponto aí. Coloque a mão sobre o seu coração. Segura só um pouquinho, coloque a mão sobre o seu coração. Vai descer uma poderosa unção capacitadora de Deus sobre nós aqui nessa tarde. O Senhor vai te dar um chacoalhão espiritual nessa tarde. Só Deus sabe como foi difícil você fazer todos os trabalhos do projeto. Mas você derramou lágrimas de sangue, mas fez. Deus está dizendo para nós: não acabou não. A missão vai continuar. A missão vai ter continuidade, irmão Marcos Apolo. A missão vai ter continuidade, irmã Rosângela. A missão não acabou. E a sua meta como pregador esse ano: quantas almas você vai ganhar para Deus? Por isso que eu já falei para mim mesmo: se eu já pregava de corpo, alma e espírito, eu não vou oferecer menos. Eu tenho que subir lá e rasgar minha alma na pregação. Eu tenho que subir lá e entregar tudo para o meu Deus, diante do altar do meu Deus. Quando você for cantar, cante como se fosse o último culto, o último cântico da sua vida. Se você for tocar, toque como se fosse a última música da sua vida. Se você for pregar, pregue como se fosse o último sermão da sua vida. Pregue debaixo do poder do Espírito Santo. Pregue cheio do Espírito de Deus. Pregue envolvido pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. Coloque a mão no coração e diga: minha vida é de Deus. E como sacrifício
Deixa fluir. Tão grande assim. Continue orando, continue orando, continue orando. Ore, ore, ore. Ore um pouco mais. Ore até o seu coração começar a queimar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. O Espírito de Deus está aqui, fecha os olhos. Purifica, então me toca. É o último culto de missões desse ano. Deus vai te preparar com glória, com poder, com unção, com capacitação espiritual de Deus. Glorifique, glorifique. Estou disponível, então Usa-me. me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Glória, 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 glória a Deus. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção Para ser usado. para ser usado pra tua glória. Nós queremos a tua glória. Deus, somente pra